Olá, meus amigos, sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe e hoje são 22 de agosto de 2025. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e você, meu amigo, minha amiga, que dá seu like, seu dislike. Obrigado aos 776 inscritos no meu canal, às 59 pessoas que visualizaram meu último vídeo. Estou muito feliz e a proposta continua até o final do ano, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Eu quero também deixar o meu telefone, meu e-mail, caso queira entrar em contato comigo, fique à vontade. E se você tem um problema na sua rua, um lixo que a prefeitura não tira, um entulho que a prefeitura não tira, um poste sem luz, uma falta de câmera, passe um e-mail ou passe um zap nesse telefone que eu deixei, que eu indico, né, e que eu denuncie as autoridades competentes. Meu muito obrigado mais uma vez e peça para um amigo, para uma amiga, para se inscrever no meu canal para que eu possa crescer cada vez mais, né? Vamos lá, hoje eu começo com o seguinte título, né? Brasil dominado pelo crime organizado. Isso é muito triste, né? O Brasil é o país na América Latina com o maior índice de pessoas, de população que vive sob domínio do crime. Segundo essa pesquisa, está no Globo de hoje, 22 de 8 de 2025. Essa informação tem como base um estudo da Cambridge University Press, né? E em todo o país, né, ou seja, no Brasil, existe entre 50,6 e 61,6 milhões de pessoas, o que corresponde a aproximadamente 26% da população, sobre o domínio da governança clandestina, da governança criminosa. Isso é muito triste e muito preocupante. Isso significa que há pura ausência do Estado. O Estado se ausentou do país, o Estado deixou de governar, o Estado deixou de cuidar dos seus cidadãos, né? Os governos estaduais perderam o controle das polícias militares. A polícia militar é a mais complexa. Você vê o caso de São Paulo, né, onde o governador, né, que é ligado a Bolsonaro, golpista como Bolsonaro, fez um convênio com a Igreja Universal para que a Igreja Universal interfira lá, fazendo cultos dentro das polícias militares. É uma eterna bagunça, ou seja, não tem política de segurança pública no nosso país. Isso é muito triste, muito preocupante. O Brasil precisa de discutir o problema da segurança pública. Discutir somente e não, mas também agir, né? Porque nós não temos presídios, nossos presídios são umas masmorras. Nós precisamos de criar vergonha e pararmos com o preconceito com relação aos presídios, né? Os presídios é uma obrigação do Estado. O Estado, não podemos desprezar o preso porque ele é um malfeitor. Ele é um brasileiro como nós. Ele só cometeu crime e aí o Estado, através do seu poder de lei, da sua norma cogente, retira essa pessoa da sociedade, submete ele a uma punição lá para que ele se regenere, para que ele se recupere. O preso, mas no Brasil, é tratado como lixo, como o fim de uma sociedade. Não é. O preso é o erro, é o escape. Quando tem muito preso, 840 mil pessoas nós temos presas no Brasil aproximadamente, isso significa o fracasso da sociedade, o fracasso do Estado, que não amparou essas pessoas. Ninguém nasce criminoso, né? Isso, tu está falando besteira. Não estou, não. Ninguém nasce criminoso. O crime é consequência da falta de apoio, da falta de estrutura, da falta de uma educação. Ah, mas tem gente que é rica e comete crime. Claro, porque ele não teve educação. Ele não aprendeu a valorizar, não aprendeu a respeitar. Você vê esse cara aquele grupo de farmácia que está para ser preso, parece que ele não pagou. O juiz deu uma sentença e uma fiança de 25 milhões e ele não honrou. O Ministério Público está pedindo a prisão dele novamente. É uma vergonha, porque esse homem, eu me lembro, eu morava no Rio de Janeiro, ele era considerado um herói nesse ramo do grupo de medicamentos. Andava com a santa, ele ele patrocinava as igrejas, ele ia para a igreja, para a televisão da igreja católica, fazia procissão, e no entanto um sonegador tributário. Ah, Antônio, você está. Não, eu não estou. Gente, mas segue Jesus, quem segue o cristianismo ou qualquer outra religião, não pode cometer crime desse tipo, de ser um sonegador fiscal. Lamento. Isso é o que? É falta de educação, né? Esse homem ele é um ganancioso
Ele se fingiu de cristão, se fingiu de católico para crescer. Mas a gente vê quando no fundo... Você vê a questão agora da família Bolsonaro, né? O filho falando o que falou com o pai. Mas diz que é a pátria e família. Deus, pátria e família. Aonde é que pode entrar? Aonde é que Malafaia pode dizer que é cristão? Com aquele discurso que você... eu não quero ouvir porque é da Globo lixo. Não, ouça os vídeos de Bolsonaro, os vídeos de Malafaia, os vídeos dos filhos de Bolsonaro, né, falando aqueles... A culpa é deles, é falta de educação, falta de compromisso, falta de ética, falta de moral. Então, a política de segurança pública, não é só policial na rua. Eu vejo a governadora Raquel Lira, quando o primeiro ato que ela fez em relação à segurança pública no Brasil foi encher a Polícia Militar de Pernambuco de camburão. Comprou acho que 50, não me lembro a quantidade, 30 camburões e distribuiu para os batalhões. Mas a Polícia Militar de Pernambuco precisa de camburão. Precisa de infraestrutura, precisa de investimento, precisa de educação, precisa de bom salário. Que eles não têm, eles reclamam. Eu não sei se... Você não encontra um funcionário público que não reclama de salário. Todo funcionário público só reclama de salário. E ele só está lá interessado no salário. Então, cabe aos governadores, aos prefeitos, ao presidente da República, adequar isso, equacionar esse problema. Agora, do jeito que nós estamos fingindo que governa, o Brasil finge que isso é governado. Você vê as falcatruas de Bolsonaro. Você está liberando... Não estou liberando o PT, não. O PT está lá também buscando o seu meio de vida. Não está interessado no Brasil. Estão interessados neles. Você vê agora o Centrão, parte do Centrão da União Brasil, PP, agora eles querem romper com o governo. Agora, no final, depois que eles usurparam 3 anos e meio ou 4 das verbas dos ministérios, o que é que esses ministérios fizeram com as verbas orçamentárias deles? Para onde foi esse dinheiro? Eles gastaram todas as verbas do ministério. Para onde foi esse dinheiro? Para o povo não foi. Foi para líderes políticos, para viés políticos desses grandes picaretas deputados federais de Brasília. Aí a segurança pública fica aí esquecida. O povo, 26% da população, isso é um número aproximado, é claro que não tem, pode ser muito maior que isso, vive sob domínio do crime organizado. São pessoas que não têm liberdade, elas não podem fazer nada, elas não têm direito à casa, porque o traficante chega lá, o cara diz, sai de tua casa, você perde a sua propriedade, foge daqui, senão vou te matar em 24 horas. É assim que funciona. Isso não é Estado democrático de direito. O Estado da democracia dá condições que todos os brasileiros vivam em condições de igualdade, que nós, infelizmente, estamos muito longe disso. Você está dizendo que no Brasil tem uma ditadura? Não, não é uma ditadura. Nós temos uma democracia formal. Né? Quem está desestabilizando o poder executivo é o pessoal do Bolsonaro, que quer que o poder legislativo e o judiciário entrem em conflito. Mas, formalmente, a nossa democracia, ela existe. Não existe a democracia material, quando existe 26% da população sob domínio do crime. Quando nós temos 840 mil pessoas presas por crimes que cometeram, obviamente, tem que cumprir, porque eles foram condenados, mas sem amparo. Sem amparo do Estado, sem remédio, sem medicamento. Quando é um preso rico, como foi o caso de Collor, logo apareceu um atestado médico e disseram, fique em casa. A mesma forma que vão fazer com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não fica mais de 24 horas no presídio fechado, quando ele for condenado. Vão alegar 1000 doenças e ele vai voltar para casa. Porque é rico. Mas desses 840 mil presos pobres, nenhum tem acesso a um psiquiatra, a um psicólogo nos presídios. Quando tem é daqui a 1 ano, 2 anos, ele já morreu. Como são os nossos tratamentos no SUS? Vai o SUS agora e pede uma cirurgia, vão marcar para daqui a 6 meses. Se até lá você já morreu. Aí você tem que pagar 5, 6 mil reais no hospital particular de Campina Grande. É assim que funciona a saúde do Nordeste. Você chega aqui em Taquaritinga do Norte, Santa Cruz do Caparibe, o SUS não opera, não faz cirurgia. Aí manda você para Campina Grande. Aí o SUS diz, não, eu tenho essa operação sul, vai para fevereiro de 2026. Aí você diz, mas até lá eu morro, o médico disse, eu não posso fazer nada, vai morrer. Mas se o senhor me der 6 mil reais, eu opero o senhor agora. Aí a pessoa pede rifa, vende uma vaca, vende um cavalo, vende o jumento, vende o burro, vende tudo, a propriedade e paga 6 mil reais para uma clínica particular.
Isso não é democracia material, é democracia formal. Então tem muito erro no nosso país, né? Muito erro. Vamos lá, hoje eu tenho muito assunto para falar, já ocupei 10 minutos, acho que não vai dar tempo. O Brasil é de Bolsonaro? Bolsonaro comemorou, né? E agradeceu pelas tarifas de Donald Trump. Gente, é uma piada. Um ex-presidente da República sabe da importância de ser um chefe de Estado, o cargo mais importante. Ele vibrou quando o Trump aplicou lá os 50%, os 40% que 10 já existiam, né? Mais 40% sobre os produtos exportados do Brasil, né? Bolsonaro é um traidor da pátria, quando pediu, né, a orientação ao advogado. Me dá uma orientação como eu faço uma nota, um advogado que defende os interesses de Donald Trump nos Estados Unidos. Gente, isso é um traidor. Um ex-presidente da República não pode ter uma atitude dessa. Então até tem a chamada quarentena, né? Que, por exemplo, o presidente do Banco Central, ele sai do Banco Central e tem que ficar 2 anos sem arrumar emprego em outro banco. Porque a questão dele, ele não tem influência, senão ele vai levar informações do Banco Central para o banco que ele for, e o banco vai ter lucros astronômicos em detrimento do quê? Da economia popular. Né? Então devia ter também uma espécie de quarentena para o Bolsonaro não falar nunca com o presidente do Estado, porque ele entregou segredos de Estado. Bolsonaro traiu, o filho de Bolsonaro, né, traiu o país, né, levando um deputado federal que já devia ter sido cassado, mas continua deputado, não vai ser cassado, ele vai terminar o mandato, né, que termina em 2026, até lá ele não vai ser cassado, e traindo o país, levando segredo para o Donald Trump aplicar penalidades ao nosso país. Né? Isso é muito triste. Então, realmente, Bolsonaro deixa muito claro que a família Bolsonaro só pensa nela, apenas nela. Eles não queriam, né? O filho de Eduardo Bolsonaro deixou bem claro que não quer a anistia para os presos do 8 de janeiro. Né? Ele queriam votar uma lei no Congresso anistiando os presos, os agressores, né, da Praça dos Três Poderes do 8 de janeiro de 2023. Ele só quero se for para meu pai. Acho que só está interessado no pai dele. Isso não é brasileiro, né? É um traidor, né? Outro assunto que me chama a atenção, que isso aí não dá, porque todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sente no bolso, né? Salário não dá para o mês, né? Para 54% dos trabalhadores brasileiros que são, vamos dizer, contratados pela CLT, pelo regime da CLT, e a pejotização, né, a pessoa jurídica, o salário não chega ao final do mês. Todo mundo sabe, 54 de cada 100, né, só 46% que tem um salário que dá mais ou menos para o final do mês. A gente sabe que hoje, 22, está todo mundo sem dinheiro porque o salário já foi. Né? Isso gera o quê? Gera um problema grave, que não tem poupança. Né? Um país que não poupa não tem como se desenvolver. Nós vamos ser sempre um país atrasado, porque o país que não poupa não tem para onde crescer, porque você não pode crescer. Nenhum país do mundo cresce tomando emprestado. Dinheiro ao estrangeiro, ao FMI, ao BID, ao Banco Mundial e aos bancos privados. Um país cresce com a poupança. Como o salário do povo, 54% do povo não poupa, né, significa que o país é um país pobre de poupança. Né? Lei Magnitsky. Segundo outro assunto, né, eu vou entrar em outro assunto, agora eu vou falar na Lei Magnitsky. Segundo um comentarista, cronista do estado de São Paulo, o nome dele é Álvaro Gribel, o colunista do Estadão, portanto, está havendo uma interpretação errada da lei americana. Para aquele cronista, os bancos brasileiros não são atingidos, mas apenas as empresas americanas, que têm que ser enquadradas na lei americana, porque uma lei dos Estados Unidos não pode ser aplicada ao Brasil. Mas ontem cancelaram o cartão de crédito do ministro do STF. Ok, porque a bandeira, né, a bandeira do cartão de crédito é americano. Mas deve ter um cartão, uma bandeira no Brasil, e pega lá, vai na Marisa, sei lá, numa dessas grandes lojas, né, grandes lojas, e tem o cartão de crédito e sai comprando. Né? Não é possível, né? Que o Banco do Brasil não tem uma bandeira nacional. Se não tiver, tem que criar, né? Porque é absurdo o país não ter um cartão de crédito com bandeira nacional, que o Donald Trump não se intrometa.
Ele se intrometa lá nos problemas dele lá. Aqui não, né? Donald Trump, show, Donald Trump, vai mandar nos Estados Unidos. Aqui não. É claro que é muito sério, né? Não tem como essa perseguição, né? Essa tentativa de golpe de Estado perpetuada por Jair Bolsonaro, seus familiares e Donald Trump contra o Brasil é muito grave. Porque ele está atingindo, né? Você vê, ele tirou visto pessoas do Ministério, do ministro da Saúde, a esposa e filho, tirou o visto dos ministros do STF, puniu Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não se aplica essa lei. O próprio autor da lei mandou uma carta, né? Eu já falei isso, né? Para o presidente Trump, dizendo que não se aplica a Alexandre de Moraes. Mas o Donald Trump está isolado, sozinho, né? Ele está fazendo o que quer, né? Porque nos Estados Unidos o Partido Democrata está morto, que nem o PSDB aqui, que acabou, né? Que foi um partido que deu sustentação política durante uns 10, 20 anos, após a ruptura da ditadura militar de 64, mas agora o PSD afundou, né? Por orgulho dos seus dirigentes. Não foi culpa do povo. O povo gosta do PSDB. Mas quem acabou com o PSDB foi a Aécio Neves e o governador de São Paulo, né? A elite de São Paulo, né? Que deixou que o PSDB esmoronasse. Então, essa questão da lei Magnitsky, ela é sempre prejudicial. Eu não sei até quando, acho que porque o Donald Trump tem ainda 4 anos pela frente, 2 anos pela frente. Segundo ele quer um terceiro mandato. Pode ser que ele dê um golpe lá e consiga, porque a Constituição americana não prevê, mas ele está tentando, né? Ele pode ser que ele lá, como ele tem maioria na Câmara e no Senado, ele consiga fazer uma alteração e garantir um terceiro mandato, né? Como está se fazendo na Venezuela com o Maduro. Então, falar em Maduro, os navios, né, dos americanos estão plantados, né, diante da Venezuela, criando problemas e insegurança na América do Sul, né? Porque se houver a loucura do 4 milhões e meio de milicianos, né, que tem a Venezuela, começar a brigar contra os navios americanos, vai ser uma guerra, né? E vai acabar prejudicando o Brasil. Mas outro assunto, o Trump atirou no próprio pé, né? As agressões de Trump sobre o Brasil, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Parece que prejudicaram mais o governo da direita do que da esquerda, né? Porque a tentativa dele é derrubar o Lula, como disse a vergonha de Minas, o Romeu Zema. Nós temos que varrer o PT do Brasil, né? A vergonha de Minas está muito abaixo, né? O povo mineiro não quer, graças a Deus, e o povo brasileiro, né? Até não sei se ele é inscrito no meu canal, confesso que não sei, e ele fez uma crítica muito agressiva à minha pessoa, porque eu chamo o governador Zema de vergonha de Minas, e é a vergonha de Minas. Minas Gerais nunca teve uma mediocridade tão grande quanto esse Zema. Nós tivemos governador folclóricos, não, como Newton Cardoso, se não me lembro, era muito folclórico, era muito engraçado, mas o Zema não serve para calçar as botas, né, de Newton Cardoso, né? Ele é muito pior do que Newton Cardoso, porque o Newton Cardoso só era assim um bonachão, aquele, né, meio assim, um pouco, não sei, era um folclórico, né? A verdade é essa. Quem lembrou, viveu de Newton Cardoso, né? Tinha muita piada, mas esse Zema é fora do esquadro, ele está fora da régua da história de Minas Gerais. Pois é, então pesquisa divulgada pela Genial Quest mostra uma queda das intenções de votos em candidatos da direita. E buscam, principalmente aquelas que buscam o apoio da família Bolsonaro, no caso Tarcísio de Freitas, o golpista segundo, né? Porque primeiro Bolsonaro, depois Tarcísio de Freitas. Embora nas próximas eleições devemos fixar, eu acho que a gente não deve fixar a eleição em 2026 na presidência da República, como eu falei em vídeo anterior. Nós precisamos de ficarmos de olho no Senado, porque a direita ela está ansiosa para ter maioria no Senado, para que eles possam, então, conflitar com o Poder Judiciário, principalmente com o STF, tentando criminalizar os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou eles mudam as regras
dando maioria deles ao Supremo. Seria o descalabro. O artigo 102 da Constituição, na minha opinião, é intocável, né? Eu acho que não tem como alterar, desde lá os 11 ministros, e que não é, a gente precisa ficar atento, muito atento. Como eu falei, para a direita, em 2026, a eleição para presidente da República é um prêmio, é um presente. Eles não estão preocupados em ganhar a presidência da República. A direita golpista de Jair Bolsonaro, o que eles querem de verdade é ganhar maioria na Câmara e no Senado, para eles bancarem, para eles disputarem através de um golpe contra os ministros do STF e desestabilizar o nosso poder. E o Donald Trump também, se vai ficará ainda, nós vamos ter muitos problemas por isso, porque Donald Trump continuará agredindo, continuará sendo um velho adversário da política brasileira. O Donald Trump não vai descansar enquanto não acabar com o governo de esquerda no Brasil, né? Último assunto, governo arrecada mais. A Receita Federal divulgou a arrecadação de impostos e contribuições em julho de 2025, que teve um aumento de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo a divulgação, o aumento tem origem no consumo, né? Quer dizer, a tributação no Brasil ela atinge os pobres, que é quem consome. Né? O rico ele não tem o consumo, a produção do rico ele não compra aqui. Ele compra lá no exterior, vive lá no exterior, esse está tranquilo. Agora, o pobre que vai para o supermercado todo dia é que a maioria da tributação cai em cima do consumo. É um erro muito grande, né? É por causa do ICMS, que sobre circulação de mercadorias, né? Que é o imposto dos estados, de arrecadação dos estados. A gente sabe que os estados precisam de receita para governar. Agora, que infelizmente, mais uma vez, né, a arrecadação cai em cima do consumo, o que é lamentável, que significa que a população brasileira ficará cada vez mais pobre. Ainda segundo a divulgação, o aumento o IOF, tão falado, tão discutido, né, desde janeiro, fevereiro, quando o ministro Haddad fez uma portaria aumentando o IOF, né, que a Câmara anulou, o Congresso não anulou, nós fizemos severas críticas, né, teve um aumento de 14%, aproximadamente 14%. Então, como se vê, né, apesar dos pesares, né, o Brasil, a economia tá indo, né? Se tem maior arrecadação, é porque tem maior consumo. A economia está dinâmica, a economia está crescendo, mesmo com a ausência do Estado para 26% da população, que isso acarreta demais em prejuízo arrecadatório. Porque o que acontece? Nessas regiões organizadas pelo crime organizado, não tem pagamento de tributo. Porque o gato da net, o gato da luz, o gato da água, o táxi, não tem, não tem arrecadação. Fica numa clandestinidade. Você vê esses casos de São Paulo, né? Do dono daquele grupo de farmácia, né? O desfalque que esse cara não deu, né? Imagina a quantidade de falcatruas que tem, né? A quantidade daqueles 80 fuzis que prenderam ontem, que também não tem arrecadação, que a arma é um produto muito tributado, né? Mas se eles fabricam ele, não passa pelas grandes montadoras, pelas grandes fábricas de armas autorizadas pelos governos a funcionar, eles fazem à vontade, então fica tudo livre de tributação. Então o Brasil prova que a economia está dinâmica, a economia está crescendo e a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Só a gente ter paciência, esperar e, gente, fora do contexto do meu vídeo de hoje, já só encerrando, nós precisamos de termos a consciência de que um país não melhora sem uma boa educação. Educação em todos os sentidos. Educação de casa. Os pais têm que dar princípio aos filhos. Os pais não precisam de colocar os filhos numa masmorra, trancá-los dentro de condomínios fechados e não deixá-los que eles tenham contato com a pobreza. Mostrar a pobreza, não chocante. Não estou aqui para... não, mas é mostrar uma realidade e viver, investir em educação. Né? Investir em educação e dar oportunidade a todas as pessoas. Todas as pessoas têm a chance de aprender. Né? Nós estamos, eu pelo menos me preocupo, estou lendo um livro sobre inteligência artificial, que até 2030, que é amanhã, falta 5 anos, 4 anos e meio, que nós estamos já no mês de agosto,
passando da metade de agosto, nós temos uma perda, segundo um livro, no mundo de 400 milhões a 800 milhões de empregos por causa da utilização da inteligência artificial. Tanto é que os grandes empresários do Vale do Silício, eles já defendem uma tributação para criar uma espécie de aposentadoria para todo mundo, porque não vai ter o que fazer. Então eles vão dar tipo um salário mínimo para todo mundo, tipo um Bolsa Família para todo mundo, porque não tem trabalho. Que a inteligência artificial vai tomar isso. Isso é defendido, isso é discutido em salões, em reuniões, em festas no Vale do Silício. E também na China, na Índia, porque a inteligência artificial, desculpa estar fora, né, desse contexto, eu me saí fora, mas só para focalizar a importância, focar a importância da educação. A inteligência artificial, que é a linguagem de máquina, é claro, né, são computadores, supercomputadores, que vão processar dados, vão processar informações. A robotização, quando entrar em operação, que não vai demorar muito, né? Só está sendo desenvolvida, parece que em 3 ou 4 países: China, Estados Unidos e Inglaterra, e eu acho que não sei se Canadá. Os outros países, como o Brasil, vão ficar refém. Nós, daqui a uns anos, nós não vamos ter acesso a um computador. Porque para onde a gente for, vai ser o Gemini, vai ser o GPT, e eles vão cobrar para isso. Não pense que agora eles dão 10 minutos, 20 minutos para você fazer uma pergunta no site GPT. Mas quando ele ficar do monopólio deles, eles vão fechar e dizer, se você não pagar, não tem acesso. Essa é uma tendência. E só tem um jeito da gente superar isso, através de uma boa educação. Antônio, eu acho que já está tarde, né? Mas é preciso que o povo brasileiro se convença de formar, por exemplo, instituir ontem, a inteligência artificial nas escolas, primeiro grau. Isso o MEC não tem essa previsão ainda, mas tem que ter as escolas municipais, os municípios, os estados têm que defender isso. A Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas, a Câmara Federal e o Senado têm que brigar para reformar, para implantar imediatamente, para ontem, a questão da inteligência artificial nas escolas. Sem educação, não tem futuro. Lamentável. Gente, muito obrigado e até a próxima.